doutora Emanuela Barros, na nossa bancada de formadores de opinião independente, formadores e formadoras de opinião. Doutora Emanuela, vamos lá. A prefeitura, agora é até bom porque se dá aquela arranhadinha na garganta, eu consigo ficar mais relaxado, daí eu posso. É diferente da leitura dinâmica que a gente fica exposto, viu, doutora Emanuela? Mas vamos lá, minha amiga. A Prefeitura de Sorocaba divulgou na sexta-feira o programa de metas 2021-2024 do município. Entre os destaques, a perspectiva de redução das demandas judiciais da saúde em mais de 60% e educação em quase 80%. Os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal é apresentado em cumprimento à Lei Municipal número 12.238, de 21 de outubro de 2020. Os dados foram divulgados no Jornal do Município. Com relação às metas das demandas judiciais da saúde, em 2020, conforme o documento, foram 1.950 ações. A expectativa é que no ano que vem o número caia para 1.600. Já para 2023, o número deverá cair para 1.100. Por fim, em 2024, a intenção é de que o número caia para 600, ou seja, uma redução de 69,3%. Já em relação às demandas da educação, a meta de redução é de 48,5%. Já no ano que vem, em 2020, foram 970 ações do tipo e o projeto em 2022 é de 500 ações. Doutora Emanuela, faça-nos entender, compreender esta informação, estes números. Legal. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, isso é uma meta tendo em vista altíssimos índices da judicialização contra o município. Por que as pessoas entram com a ação contra o município? Porque o poder público não executa da forma que deve executar as políticas públicas. Então, nós temos demandas na área da saúde, que são altíssimas, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa fazer um atendimento médico, está esperando na fila lá há 1 ano, né? Precisa fazer uma mamografia, suspeita de câncer de mama, sabendo que isso precisa sentar lá há meses na fila para fazer, né? A questão da educação, então, por exemplo, todo mundo sabe que é direito, né? A creche para os filhos menores, aí não tem vaga, então a pessoa vai lá e judicializa para poder ter vaga. Então, a judicialização, principalmente na área da saúde, na área da educação, são as principais demandas judiciais, né, contra o município. E pensando nessa questão que causa dano ao erário, tem um custo muito alto sobre isso, e muitas vezes mesmo com as decisões judiciais, o município acaba descumprindo, né? Eu já tive ações que você ganha, por exemplo, remédio de alto custo, né? A pessoa precisa comprar um remédio, tomar um leite especial, você executa a prefeitura e mesmo assim a prefeitura não paga. Então, visando isso e com aumento crescente cada vez mais das ações judiciais, foi colocado metas, né? Foi tentado fazer acordos para que essa demanda caísse. Mas eu acho que a forma que foi feita talvez não resolva muito. Eles tentaram fazer um acordo, né, chamando a Defensoria Pública, que é a principal, quem entra geralmente com as demandas judiciais contra o município, visando não ter tantas ações ou tentando fazer uma ação coletiva, haja vista que a prefeitura se propôs a cumprir algumas metas, né? Então, tenta fazer mais escolas para diminuir a fila de espera de vaga em creche, tentar melhorar o serviço de contratação, né, das licitações em relação aos medicamentos, para evitar que tenham tantas demandas. Então, é importante o município ter essa meta, mas mais importante do que isso é cumprir. Lembrando que ninguém entra com uma ação pedindo o que é de direito seu, se o município cumprisse. Então, assim, eu acho que se o município... Primeiro, assim, se os vereadores parassem de ficar fazendo tanta besteira e fizessem leis que dessem mais incentivo, né, verbas para a educação e para a saúde, já ajudava. Segundo, o município também. A gente precisa entender que muitas demandas, né, contra o município poderiam ser solucionadas
com a simples boa vontade, às vezes, do gestor, né? Por exemplo, alguns remédios de alto custo, às vezes, não estão na lista. Aí você vai ver, mas quem faz a lista está de férias. Quer dizer, sabe por que a pessoa responsável está de férias? Por que já não coloca um substituto? Então, falta gestão. Eu não vou dizer que é tudo, mas a maioria dos problemas relacionados é falta de gestão. Então é importante, quando a doutora fala dessa questão da saúde, eu vi uma iniciativa muito interessante que eu achei, não sei como está funcionando, mas há 2 meses no máximo atrás, o prefeito Rodrigo Manga anunciou o seguinte: essa questão de a pessoa precisar de um medicamento de alto custo e ficar ali naquele vai e vem, o que a prefeitura vai fazer? A prefeitura vai adquirir esse medicamento. Ela adquire o medicamento e, se tiver que entrar na justiça, ela entra na justiça contra o Estado, mas não fica sendo um problema da pessoa. Eu acho que é esse mecanismo que vai ajudando. Isso é excelente, isso seria ótimo. O problema é assim, né, que eu quero ver, que assim, a fala do prefeito é maravilhosa. Eu quero saber na prática como que ele vai fazer isso. Porque muitas vezes a prefeitura não pode ir lá e comprar. Por exemplo, eu não posso chegar para o prefeito e falar assim: prefeito, eu preciso de um remédio de 50 mil reais, e o senhor é um ótimo prefeito, o senhor compra para mim? Ele vai lá e compra. Essa compra tem que ser licitada, essa compra tem que ser aprovada com verba já anterior. Então, assim, às vezes eu vejo muita gente falando assim, sabe, soluções muito fáceis que tentam se dar, né, e que legalmente não pode acontecer. Então, eu não sei até que ponto essa fala dele vai se concretizar efetivamente no plano da realidade. Mas aquilo que se fala nos dá subsídio justamente para cobrar, né, doutora Emanuela? Exatamente, precisa ser cobrado, né? Assim, a ideia é excelente, a boa vontade existe, só precisa ver como legalmente o prefeito vai cumprir isso. E eu acho que foi importante o prefeito falar, porque pelo menos agora ele nos deu, nos municiou para poder cobrar. E nós vamos cobrar, com certeza absoluta. E sabe que muitas vezes acontece, a realidade, muitas vezes você entra com ação contra o município, porque é mais fácil você entrar, o município questiona, contesta, joga a responsabilidade para o Estado, né? Então é só o município parar de contestar as ações, entrar com recurso, ou pagar, que também soluciona rapidinho isso aí. Tá certo, vamos aguardar, né, doutora Emanuela? Em linhas gerais, só para concluir, como que você vê essa informação que nós divulgamos sobre esses números? O que se conclui? No plano teórico, é importantíssimo ter metas, né? A prefeitura que não faz, que não se prepara para cumprir as suas obrigações, não chega nunca. Exato. Eu só quero ver essas metas cumpridas na realidade. Tá certo, vamos aguardar então, é importante, né, que a gente possa acompanhar. Uma outra informação, doutora Emanuela, a Câmara de Vereadores de Sorocaba derrubou ontem o veto do Executivo ao projeto de lei que proíbe a adoção de animais por pessoas condenadas por maus tratos. O PL de autoria de Ítalo Moreira foi aprovado pela Câmara em primeira e segunda discussões em maio, porém o prefeito Rodrigo Manga havia vetado o texto. Na 39ª sessão do ano, os parlamentares anularam a decisão de Manga por unanimidade. Como que você explique pra gente o que acontece a partir dessa decisão de ontem da Câmara? Então, eu vou só para fazer primeiro entender um pouco essa história. Na verdade, é o seguinte, é um projeto, né, municipal que punia, né, os agressores que já tinham condenação, de impedi-los de adoção. Eu acho o projeto maravilhoso, apoio, só que realmente tem um problema de vício, né? Não é permitido ao legislador municipal fazer esse tipo de legislação. Então, de certa forma, o prefeito ele tinha razão do veto da questão legal, da parte jurídica. Não é de competência do município legislar sobre isso. Mas, uma vez que o veto do prefeito tenha sido cassado, essa lei entra em vigor. Agora, o prefeito ele tem um prazo, eu não lembro se é 30 dias, 15 dias, eu não lembro certinho quanto tempo que ele tem para colocar em vigor a lei, e se ele não faz,
a própria Câmara Municipal faz isso. Então, essa lei passa a existir no mundo jurídico, né, na prefeitura. Qual que é o problema desse tipo de lei, né, que é o que eu tenho falado há muito tempo? Sorocaba é uma das 5 cidades do Brasil que mais aprova leis inconstitucionais. Qual que é o problema disso? O problema disso é que qualquer cidadão pode pegar e contestar judicialmente essa lei, e se contestar judicialmente, vai ganhar. Então, a questão da lei dos rodeios, a questão da família tradicional, a questão da lei agora recém-aprovada da semana que critica o aborto, inclusive legal. Então, assim, primeiro que existe uma contradição muito grande, né? Eu adoro o vereador Ítalo, acho ele um bom vereador, mas é uma contradição. Por exemplo, ele faz uma lei que é extremamente importante, em defesa dos animais, coloca, né, os animais como sujeitos de direitos, mas aí vai lá e vota a favor de rodeio. Então, né, que contradição é essa? Aí, né, você vê como é que é louco, como é que nós estamos vivendo a administração municipal hoje. Aí você tem uma lei hoje, né, que é legal, que é bacana, mas, né, que fala, olha, quando você é condenado, né, então, por exemplo, se agora o Vinícius Aires, o amigo do Vinícius Aires, que faz rodeio, for condenado lá por maus tratos animais, ele vai poder ser dono do cavalo de novo? Né? Como é que vai? Então, olha a insegurança jurídica que esse tipo de lei, nesse tipo de aprovação que tem passado na Câmara Municipal, está correndo. Eu, de verdade, Oliveira, eu acho que deveria ter uma lei que, quando se aprova uma lei inconstitucional e ela né, judicialmente declarada, o vereador que votou, né, os que votaram a favor, os que fizeram, deveriam pagar por todo o custo disso, porque isso traz muito mal, muito custo ao erário público. Então, assim, vai passar, mas é aquela lei que causa insegurança jurídica. É uma boa lei, defendo, acho importante, acho que quem faz mal para animal não deve ser. É que nem mãe. Se você é acusada de maus tratos, a tendência é que você não poder estar com seu filho. Animal é a mesma coisa. Mas, infelizmente, existe um vício legal de iniciativa. Não sei se era da Câmara aí que poderia surgir essa lei, essa questão. Existe uma questão legal, existe uma questão moral. É por isso que existe uma professora, né, uma especialista em direito constitucional com a gente, fazendo-nos entender esse cenário. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. Você percebeu que os temas aqui estão cada um dos nossos profissionais agora, dos nossos formadores de opinião, estão trabalhando muito dentro das suas áreas, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai ter a compreensão dentro do aspecto jurídico também, né? E quando a gente fala aqui, né, Oliveira, é importante que as pessoas entendam que a gente não fala aqui emocionada, defendendo um partido, defendendo uma ideologia. A gente fala com base naquilo que a gente estuda, na nossa Constituição, na nossa formação profissional, porque eu acho que informação precisa ser levada, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas acham, né, que uma lei, de repente, por que não pode isso? Porque é assim que funciona, né? E precisamos ter esse conhecimento. Eu acho que a população deveria ser informada do que pode e o que não pode fazer, né? E do que um vereador pode ou não pode propor, e de que quanto uma lei pode ou não pode nos favorecer, porque aí a gente perde muito tempo com esse tipo de coisa. Exato. Doutora Emanuela Barros, analisando os principais assuntos do dia, e você pode acompanhar a doutora Emanuela no novo portal RMS News. Viu, doutora Emanuela? Tá muito prático agora para compartilhar novo design. A Emanuela também vai entrar nas próximas horas para ver. E é muito legal, eu sempre dou uma sugestão, tá muito prático, tanto para o celular quanto também para o computador, né? As diversas plataformas, ele é ajustável automaticamente, então é muito legal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um abraço aqui, doutora Emanuela, para a Sandra Silva. Bom dia a todos vocês de Sorocaba, São Paulo. Eu até pedi para o pessoal perguntar aqui para a Sandra de que cidade ela fala. A Sandra, desejando aqui o seu carinho para a gente, né?
O DJ Aramar acompanhou, obrigado, meu caro Aramar, que a Emanuela conhece bem. O Wagner, legal, obrigado. O Wagner Teixeira também acompanhando a gente, ok? Graças. O Alex Branco, Alex, obrigado. E você pode ir participando com a gente aqui. Nós vamos registrando, né? E nós vamos fazer em breve, o projeto já está no ar, onde nós vamos colocar o internauta ao vivo com a gente aqui, viu, doutora Emanuela? Que legal, Oliveira, isso é muito importante, a interatividade, né? E vai ser uma bancada, uma bancada denominada Bancada do Povo, onde nós poderemos ter até 50 internautas de forma única participando com a gente. Nós já estamos fechando todo o projeto e automaticamente você vai poder participar. Doutora Emanuela, vamos para outra informação. O Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo protocolou ontem, terça-feira, documento encaminhado ao presidente da Câmara, Gervino Cláudio Gonçalves, em que denuncia a agressão praticada contra o jornalista Reinaldo Galhardo durante manifesto realizado no final de semana. O documento assinado pela jornalista Fabiana Caramês, diretora da Regional Sorocaba, e Pedro Cobarcier, diretor de base do Sindicato dos Jornalistas, denuncia que, abre aspas, a violência contra jornalistas cresce assustadoramente em nosso país. Segundo o documento, o relatório da violência contra jornalistas e liberdades de imprensa no Brasil, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGES, o ano de 2020 foi o mais violento desde o começo da década de 1990, quando a entidade sindical iniciou a série histórica. Foram 428 casos de ataques a jornalistas, incluindo 2 assassinatos. O número representa um aumento de 105,77% em relação a 2019, ano em que também houve crescimento das violações à liberdade de imprensa no país. Segue o documento. Infelizmente, o município de Sorocaba foi palco no último domingo, 1º de agosto, de mais uma agressão, uma grave agressão a jornalista e ao exercício do jornalismo. O jornalista Reinaldo Galhardo, conhecido na cidade por Macarrão, sofreu ataques verbais e físicos por parte de manifestantes enquanto fazia a cobertura do ato em defesa do voto impresso, realizado no Paço Municipal na cidade pelo movimento conservador de Sorocaba. Na ocasião, enquanto estava gravando o ato com seu celular e sua câmera fotográfica para o portal de notícias S-News Sorocaba, mídia independente de sua propriedade, o jornalista Reinaldo Galhardo passou a receber xingamentos porque a capa de seu celular é vermelha. Testemunhos e vídeos gravados no ato mostram agressões e estas foram incitadas por um casal e logo em seguida, de forma violenta, com xingamentos e agressões físicas. Um manifestante deu um soco na mão de Reinaldo, jogando seu celular no chão, o que provocou a quebra do aparelho instrumento de trabalho. O quadro fica mais complexo e preocupante, segue o documento, porque naquele momento quem comandava o ato em cima de um caminhão de som eram 2 vereadores desta nobre casa legislativa, os edis Dilan Dantas, do PSC, e Vinícius Ait, PRTB, e esses pouco fizeram para conter a multidão e evitar agressões, mesmo com pedidos feitos pelo jornalista. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e sua regional Sorocaba repudia veemente a omissão desses vereadores que não acionaram os policiais militares que estavam no local para conter e impedir a violência. Violência que poderia ter colocado em risco a vida de um cidadão brasileiro que apenas fazia um ato: trabalhar. Por fim, o Sindicato dos Jornalistas se dirige a esta Casa de Leis também para pedir ajuda. A violência contra jornalistas, em especial no exercício da atividade profissional, tem que acabar.
O conjunto da sociedade, principalmente os cidadãos eleitos para guardar as leis de um município, tem que atuar para exterminar e não incentivar as violências, todas elas. Sorocaba não pode permitir se transformar num palco de atrocidades, nem se tornar num local antidemocrático e sem o pleno Estado democrático de direito. Não é possível que a sociedade sorocabana permita que jornalistas trabalhem com insegurança, com medo. Assina este documento os representantes do sindicato dos jornalistas da cidade de Sorocaba, jornalista Fabiana Caramês, diretora regional do sindicato, e Pedro Calmacier, diretor de base do sindicato dos jornalistas, documento este protocolado na Câmara de Sorocaba. Doutora Emanuela Barros. Oliveira, você sabe que a gente, todo educador sabe que a gente educa pelo exemplo, né? Quando você tem um presidente que humilha jornalista, que xinga jornalista, que trata jornalista como cidadão da pior classe, né? Nós temos um presidente que já falou várias vezes, principalmente com mulheres, né? Porque ele é muito covarde, né? O que a mulher estava fazendo aqui? Soltou piada, falando que ela queria dar um furo. Quer dizer, o exemplo, né, que o cargo maior da nação dá. Toda vez que você quer ir contra a democracia de um país, toda vez que você quer dar um golpe, toda vez que você quer impor um regime autoritário, a primeira coisa que se faz é violar os direitos e as prerrogativas profissionais da imprensa. Porque a imprensa ela tem um papel fundamental, ela é o olhar, né, do cidadão diante dos fatos. A imprensa não está ali para emitir opinião. A imprensa está ali para documentar os fatos. E muitas vezes essas pessoas que falam em democracia, que falam em nome de Deus, que falam em nome da pátria, são os mesmos que querem volta de regime militar, né, autoritarismo e pregam a violência. Quando você tira a foto fazendo arminha, né, quando você é truculento, né, você induz a violência. Então, você imagina se tem cabimento, se qualquer pessoa que tem no mínimo 2 neurônios, que tem um pouquinho de senso, vai achar que é normal alguém ser agredido trabalhando porque ele tem um celular vermelho. Isso é tão absurdo. Então, por exemplo, se tivesse uma criança ali passando, sem saber, com uma camiseta vermelha, era motivo para a criança ser espancada? Se tivesse um idoso ali com guarda-chuva vermelho, ele ia ser espancado também? Mas o mais triste dessa história não é o gado que espanca, porque ele está sendo incentivado a fazer isso. O pior de tudo são os 2 edis que estavam em cima de um caminhão, muitas vezes incentivando a violência. Esses mesmos vivem falando que a esquerda é violenta, que a esquerda é isso, que a esquerda... Mas eu nunca vi em nenhum protesto, nenhum jornalista ser agredido. Agora, quantas vezes nós já vimos, desde que a gente está vendo essa onda do bolsonarismo, a violência contra jornalistas. Inclusive, teve um recentemente que perdeu o olho, porque levou uma bala de borracha, né? Então, assim, nós vivemos tempos muito tristes no nosso país, porque aquelas pessoas que deveriam dar o exemplo, que deveriam conter a violência, que deveriam apaziguar e propor a paz, são os primeiros a incentivar a violência. Eu queria muito que a Câmara Municipal tivesse coragem de repreendê-los, mas infelizmente não vai. Né? Por quê? Porque estão ali comprometidos com outra coisa que não é a democracia. Então eu fico muito triste, eu me solidarizo demais com o Macarrão. Ele é um repórter que não tem nenhuma ligação com nenhum partido de esquerda, né? E mesmo se tivesse, estaria ali também trabalhando e deveria ter o mesmo respeito que qualquer pessoa tem. Mas assim, é muito triste. E eu, vendo as imagens, Oliveira, eu temi pela vida dele. Só não aconteceu coisa pior porque
alguém, sei lá, alguma pessoa de coração bom falou, porque a polícia foi tão omissa quanto os 2 vereadores que estavam lá. Se eu fosse ele, eu processava os 2 e também o chefe aí, né, o comandante que estava aí responsável pelo policiamento, porque uma vez que o policial ele chamou o policial e falou, olha, estou em perigo, e o polícia não fez nada, né? Ele desviou da função. Da mesma forma, os 2 vereadores que poderiam ter numa voz falado, olha, esse cidadão está trabalhando, por favor, gente, tenham calma, né? Teria evitado isso que aconteceu. Então, é triste, é lamentável, mas, acima de tudo, é criminoso. O doutor Márcio Leme, no dia 1º de agosto, tão logo após o fato, publicou na sua rede social: minha solidariedade ao jornalista Reinaldo Galhardo, que, segundo narrado, foi agredido e teve seus equipamentos quebrados em manifestação ocorrida no Paço Municipal. Fanatismo pra lá e pra cá é irracional. É preciso, com urgência, combater grupelhos que pregam contra as instituições democráticas. Fecha aspas, publicados na rede social do Dr. Márcio Leme, presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do... Este profissional Oliveira Júnior comentou na página do doutor: solidariedade a este profissional corretíssimo, que no exercício de sua função é atacado por um monstro auto-intitulado patriota. Lembre-se, estes se dizem patriotas e democratas. Com a câmera e o microfone ligado, nós, a imprensa e profissionais como Reinaldo, vamos denunciar e mostrar para a sociedade quem são estes monstros que usurparam a nossa bandeira brasileira e fazem uso de suas cores. O apoio da OAB é imprescindível neste momento, inclusive com o levantar de uma voz tão importante como a do seu presidente, Márcio Leme. Doutora Emanuela, portanto, este é o cenário, vamos acompanhar os desdobramentos. Ontem eu conversei por mais de quase 1 hora com a Fabiana Caramês, né, ontem à noite, sobre esse cenário, a preocupação que nós temos na atualidade, né? O fato se concretiza no macarrão, né, no nosso querido Reinaldo Galhardo. Entretanto, nós profissionais sofremos ameaças veladas diariamente. E a doutora é prova disso. Lembre-se que na última semana estava com vocês um grupo de advogados em frente à DDM, quando em conversa com o presidente da OAB antes desse ato, e também Dr. Luiz Henrique Ferraz e a presidente da Comissão de Direito da Mulher, a advogada e a doutora, eu dizia a respeito desse momento crítico que nós estávamos vivendo. E ainda fiz algumas citações ao presidente da OAB. Então, aquilo que nós antecipamos numa conversa informal em frente à DDM na semana passada, 3 dias após, acaba se concretizando na nossa cidade. Esse é o cenário, mas essas denúncias e palavras como a sua e análise são muito importantes para que a gente possa, pelo menos, tentar alertar a sociedade do que vem acontecendo. Abraço, doutora! Abraço, Oliveira. Uma semana abençoada para todo mundo. E eu só queria dizer o seguinte: quando a gente quer caçar a voz de alguém, né, a gente vai alimentando um monstro que se chama fascismo. Em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Não vamos plantar isso aqui, não, gente. Doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, formadora de opinião independente. Esse comentário você pode rever no nosso portal rmsnews.com.br.